Bom dia, a paz do Senhor. Para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, do 3 eu vou ler até o 5, tá? Vamos ler. E eu espero que essa palavra chegue aos seus corações, que possa frutificar e que vocês possam colocar em prática. E que eu quero dizer que o mundo espiritual, ele é muito real. Vamos lá. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões deste mundo. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Eu vou ler na versão transformadora, que fica mais fácil para entender. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. O mundo espiritual, gente, ele é muito real. Tem umas 2, quase 3 semanas que eu tenho me levantado para orar pela minha casa, pela minha família, que o Senhor tem me despertado a buscar pela minha casa, pela minha família. E nesse tempo, o Senhor me deu um sonho. Foi na sexta-feira, sem ser essa sexta, na outra passada, que eu tive um sonho que Deus mostrou um ataque espiritual contra a minha casa. Eu busquei ajuda, porque eu sabia que era um ataque espiritual. Estava orando, buscando, né, que o Senhor pudesse revelar o oculto, o secreto, profundo, escondido, buscando proteção, direção. E tudo isso o Senhor tem me dado, graças a Deus. E nesse sonho, o Senhor mostrou um ataque espiritual aqui na minha casa. Quando foi isso de sexta para sábado. Quando foi no sábado, meu filho já amanheceu já com uma dor de cabeça. E aí, nessa dor de cabeça, eu já sabia que era espiritual, porque Deus me revelou no sonho. Ele me deu 2 sonhos na mesma madrugada para mostrar o ataque. E aí, quando ele já com a dor de cabeça, eu entrei em oração. Entrei em batalha espiritual, oração, jejum, e orando por ele. E Deus, graças a Deus, Deus me deu graça. No sábado ele ficou com a cabeça doendo, doía só o miolinho da cabeça dele. Quando foi no domingo, ele também amanheceu com a dor na cabeça. Só que quando foi mais à noite, ele teve febre.
E eu sabia que era espiritual. Mas eu creio que quando Deus revela, ele já quebra todo o mal. E aí continuei em oração. Nós fomos no nosso pastor, pedimos para o pastor orar, o pastor orou, confirmou que era realmente um ataque espiritual. E aí confiei na palavra dele, né? Que Deus já tinha livrado. Mas na segunda ele amanheceu ainda assim, né? Bem, assim, com dor de cabeça um pouquinho, com os olhos doendo. E aí uma amiga minha me deu uma palavra que estava lá no livro de Mateus, que fala sobre quando Jesus ele tocou nas mãos da sogra de Pedro, a febre foi embora. Eu me agarrei com força nessa palavra e comecei a declarar essa palavra na vida do meu filho. E ele melhorou, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que eu quero dizer para vocês, que o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. Tem muita gente que vive nesse mundo acreditando que é só isso aqui. Mas não, tem um mundo espiritual onde acontecem batalhas espirituais, o inimigo, ele está o tempo todo, a palavra fala que ele está o tempo todo ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos tragar. Ele quer nos destruir. Só que ele não vai gastar a munição dele com qualquer pessoa, assim, que ele não vê potencial para destruir ele, para poder, que vai causar algum impacto, entendeu? Na vida das pessoas. O que ele faz? Tem pessoas que, sem entender, sofrem ataques. Só que tem que se posicionar. Tem que se posicionar. Nós que somos crentes, nós carregamos a luz de Cristo dentro de nós. Nós carregamos a palavra do Senhor. E a palavra fala que o que nós temos dentro de nós é maior do que o que está no mundo. Então, quando o crente, ele se posiciona em oração, em obediência à palavra, em direção do Senhor, ele vem com fúria para cima da gente. Ele vem. Por isso, você é levantada dentro do seu lar para você guerrear pelos seus, guerrear pela sua família, guerrear por todos aqueles que você, que Deus colocar no seu caminho, no seu coração para você guerrear. Só que eu quero falar para você, aqui fala que as nossas armas, elas não são carnais, não são terrenas. Você tem que se revestir das armaduras celestiais, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito e as sandálias do Evangelho da paz. E lá em Mateus, capítulo 4, se eu não me engano, quando Jesus ele foi levado para o deserto, Jesus ele combateu Satanás apenas com a palavra, a espada do Espírito. Então, quando os pensamentos ruins vierem na sua cabeça, que você não é nada, que você tem alguma dificuldade que você não está conseguindo resolver e vem na sua cabeça que você não vai conseguir resolver, e você tem que colocar a arma que você tem nas mãos, que é a palavra do Senhor, em ação. Você tem que se lembrar que você é
filho de Deus, que você carrega no seu coração, na sua vida, a presença do Deus Altíssimo. Nós somos semelhança do Senhor. Tem coisa mais grandiosa que isso? Nós somos semelhança do Deus Altíssimo. E quando os pensamentos ruins vierem na sua cabeça, que você não pode, que você não consegue, que não vai dar certo, você rebate com a palavra. Mas não é só isso, meus amigos, meus irmãos. Vocês têm que, a gente, né? Eu falo de mim também. A gente tem que procurar se santificar. Viver dentro da palavra. Porque tem muitas pessoas que usam o nome de Jesus e muitas vezes não acontece nada. Por quê? Porque nós precisamos nos santificar, precisamos nos separar. Porque o nome de Jesus, só ele é poderoso. Ele é poderoso, o nome de Jesus. Só que para ele ter o poder nas nossas mãos, nós precisamos estar santificados, precisamos estar dentro da obediência do Senhor. E isso é muito importante. O que eu quero falar também, guerreie pelo seu lar, guerreie pelos seus filhos, não desista. Não desista porque o inimigo, ele quer destruir as famílias, quer destruir os filhos, quer destruir a nossa casa. E nós precisamos nos posicionar. Não é tempo de ficar em cima do muro, não é tempo de ficar dormindo. A oração da madrugada, ela é muito importante para nós, nos fortalece. Os primeiros dias é difícil, nossa, é difícil levantar as madrugadas, mas vai mesmo sem vontade, vai mesmo arrastando e busque a presença do Senhor. Porque nós precisamos buscar enquanto nós podemos achar. O Senhor, Ele quer nos usar, Ele quer que a palavra dele seja pregada às nações, às muitas pessoas. Tem pessoas que estão morrendo sem conhecer o Evangelho, sem conhecer que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. Aproveita seu tempo, vai lá fazer a unha. Fala do amor de Jesus, fala de Jesus, conta suas experiências com o Senhor. Essa é uma das minhas experiências que eu tenho com Cristo, porque Jesus ele já me deu muitas experiências com Ele. Conta suas experiências com o Senhor. Às vezes a pessoa não entende que Cristo, Ele ressuscitou, Ele é vivo. Às vezes a pessoa não entende. E muitas pessoas adoram outros deuses que não são vivos. E muitas vezes perdem as suas bênçãos. Estão ali batendo na tecla, orando, buscando, mas buscando da forma errada. E aí a bênção não chega, por quê? Porque tá pedindo para a pessoa errada. Tá pedindo para quem não é vivo que pode fazer. E é nessas horas que nós, muitas vezes sem perceber, nós somos usados por Deus. Abra seu entendimento. Peça para o Senhor renovar seu entendimento, te dar a mente de Cristo. E buscar a palavra do Senhor. Porque esse mundo é terrível. E eu vou dar uma direção para vocês que são mães, que têm seus filhos pequenos.
adolescentes. Quando vocês forem orar, peça para o Senhor enviar anjos, 3 anjos, no mínimo, 3 anjos para proteger os seus filhos, 3 anjos protetores para proteger seus filhos, onde eles forem, 24 horas por dia. Porque nós que somos mães e pais, nós não estamos o tempo todo com os nossos filhos, eles têm que ir para a escola, eles têm que fazer outras atividades, e nós não estamos o tempo todo com eles. E muitas vezes, mesmo a gente estando perto, nós não somos a proteção suficiente. Mas o Senhor é. Mas Deus, Ele é. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Eu abri essa live, meus irmãos, para explicar para vocês um pouquinho sobre que existe realmente o reino espiritual e que as nossas armas, elas não são terrenas, elas são poderosas em Deus. Jejum, oração, separação, consagração, para falar para vocês que tudo isso é real. Às vezes, quando você se levanta, às vezes não, quando você se levantar em oração pela sua casa, pela sua família, você vai estar entrando em guerra espiritual, em batalhas. Só que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. O inimigo, ele pode tentar te cansar para você desistir, mas você persista. Porque a palavra fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, porque o Senhor, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante a vitória. Eu tentei fazer um vídeo gravado, como eu sempre faço, para postar na internet. Mas dessa vez, o inimigo foi tão feroz que ele travou meu celular, não consegui de jeito nenhum gravar o vídeo no meu celular. E aí eu tive a estratégia de abrir essa live para poder falar que é real realmente o mundo espiritual, falar real das armas que o Senhor nos coloca nas mãos. E falar que o Senhor, quando Ele revela, não tema. Muitas vezes a gente tem sonhos que a gente não tem o discernimento na hora. Mas ore para Deus te dar o discernimento, a sabedoria para poder interpretar. E se for um sonho, assim, muitas vezes triste, um sonho que te deixa preocupado, coloque em oração. Porque quando Deus, Ele revela, é porque Ele está querendo te mostrar o que está por vir, para você entrar na posição de oração, para que Ele possa agir e cortar o mal pela raiz. E eu creio que quando Ele revela, Ele já quebrou todo o mal. Basta a gente se posicionar, colocar em oração, buscar. Que o Senhor, Ele tem prazer em nos ajudar. Ele tem prazer em nos abençoar. Então, meus irmãos, eu não vou me estender muito. E eu quero colocar aqui, deixar para vocês, se quiserem colocar nos comentários, fazer alguma pergunta. E depois eu respondo, tá? Mas vamos lutar pela nossa casa, pela nossa família, vamos lutar, porque o inimigo, ele não brinca, e nós também não podemos brincar, nós não podemos, nós temos que lutar, e lutar com as nossas armas que Deus já nos deu, oração, jejum e as outras coisas que eu já falei. Peça direcionamento ao Senhor. Discernimento também é muito importante.
e busque ao Senhor. Eu tô fazendo um propósito com o Senhor no Salmo 139, 21 dias, lendo ele à noite, antes de dormir. Para o Senhor trazer, destravar os meus sonhos, sabe? Os sonhos que Deus nos dá, destravar eles e revelar o oculto, o secreto dele pra gente através dos sonhos, através da palavra. E pode fazer esse propósito, quem quiser, de 7 dias, pode ser fazer um propósito de ler ele antes de dormir. Você tem que ler e depois você vai dormir. Faz ele de 7, pode ser uma semana ou de 21 dias. Ore, peça direção ao Senhor. Faça prova com o Senhor, ver se tudo isso que eu tô falando é real, se é verdade. E o Senhor, ele tem me mostrado muitas coisas, assim, muito antes de acontecer. O Senhor me mostra antes. O Senhor me mostra antes para eu entrar em oração, para eu buscar a solução. Então, busque ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. E eu quero agradecer a todos que assistiram essa live, todos que ainda vão assistir, que eu vou deixar ela gravada. E peço que os irmãos façam, né, a obra com cuidado, com zelo, porque Deus, ele é santo e ele quer de nós santidade para fazer a obra dele, até porque é um jeito dele nos proteger, porque se a pessoa for fazer a obra de qualquer jeito, o inimigo ele já age na nossa vida de forma violenta, forte mesmo, para nos destruir, mesmo a gente estando revestido em santidade. E ainda mais quando a pessoa faz a obra de qualquer jeito, abre ilegalidades para ele trabalhar. E isso não é bom, tá? Depois eu vou fazer mais lives. Eu tenho bastante coisa para contar, bastante coisa para falar. Tenho experiências para contar que o Senhor já me deu, já tive com o Senhor. Em outra oportunidade eu abro e compartilho com vocês, tá? Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, tá? Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.